Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal O Previdente. Nosso objetivo aqui é que você possa mudar os seus hábitos financeiros para ter um futuro mais tranquilo, porque nós temos certeza que você consegue escolher a idade que você vai se aposentar, desde que você mude alguns hábitos. E o que a gente tem está batendo na tecla há algum tempo é que educação financeira e previdenciária e previdência é uma questão de hábitos. Então, fica com a gente que hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar sobre a aposentadoria do microempreendedor individual. Pô, se conseguir falar, é quase um trava-língua, né? O microempreendedor individual, ele tem algumas características específicas e nós vamos tratá-las hoje nesse vídeo, tá? E por que nós geramos esse vídeo? Por que nós criamos esse vídeo? Porque eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que têm dúvidas ainda sobre como que é essa questão previdenciária do microempreendedor individual. E é muito importante para que a gente possa planejar o nosso futuro, sabermos exatamente quais são as regras para a gente poder se moldar e planejar em cima delas, tá bom? Então fique com a gente, porque hoje o tema é para você, especificamente, que é microempreendedor individual, tá bom? Pessoal, se vocês entendem que tem alguma pessoa que vocês conhecem que esse conteúdo seria relevante, eu peço a sua gentileza de mandar uma mensagem para essa pessoa. Olha, tá tendo uma aula agora lá no YouTube. Esse vídeo eu vou deixar gravado aqui no YouTube. Talvez eu tire ele do ar alguns dias só para editar, para ficar bem bonitinho aqui para vocês, mas eu não quero deixar ele muito tempo fora do YouTube, para que você possa usar esse vídeo, tirar as dúvidas aqui no nosso bate-papo e possa também compartilhar com as pessoas que você conhece, porque é um tema com alguns detalhes que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, não vamos perder muito tempo, vamos direto à mão na massa, que nós temos muitos assuntos para falar hoje sobre microempreendedor individual, tá? Se você está passando por aqui a primeira vez e gostou do nosso conteúdo, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente poder continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para você, tá bom? Então vamos lá, vamos direto à mão na massa, tá? Os microempreendedores individuais. Esse modelo ele foi criado para aquelas pessoas que precisavam se formalizar. Nós temos aqui no Brasil a quantidade de empreendedores muito grande e o excesso de informalidade no trabalho é uma situação importante da nossa economia. Por quê? A informalidade ela tira as pessoas totalmente da visão do Estado. Ou seja, são pessoas invisíveis. Há tanto benefícios previdenciários, benefícios sociais também, acesso a bancos também. Tem muita gente que não tem nem acesso a banco. Por quê? Elas não têm como comprovar a renda. Então, o MEI foi criado exatamente para suprir essa lacuna. É como se fosse você com CNPJ. Você aí, artesão, você relojoeiro, sapateiro, minha primeira profissão foi relojoeiro. Então, você que tem um negócio, o pedreiro, o empreiteiro, são pessoas que têm já tem um negócio já e não tinham como, estavam fora, nem tinham um porte ainda de virar uma empresa, porque nós temos também a forma do empresário, né, da sociedade limitada, até a entidade individual de responsabilidade limitada, que são os EIRELIs, que depois eu vou tratar sobre esse assunto. Mas eram pessoas que nem tinham porte para ser uma empresa e também não podiam ficar só no CPF ainda. São pequenos negócios que vieram da informalidade para a formalidade a partir do MEI. Então, ele tem algumas questões interessantes, que é a questão dos recolhimentos, tá? E aí eu já vou colocar esse primeira tela. Como é que são os recolhimentos? Então, o primeiro item aqui, só para comércio, você tem uma alíquota hoje, agora em 2021, que eu estou fazendo esse vídeo, que é fevereiro de 2021, R$ 56,00 só para comércio, R$ 60,00 para prestadores de serviço, e para aqueles que prestam serviço e também tem a atividade comercial na sua atividade, R$ 61,00, valores agora de 2021. Tá? Então, dentro dessa alíquota, você recolhe os tributos federais e ainda recolhe um valor de 5% sobre o salário mínimo para a cobertura previdenciária do INSS. Tá? Então, aqui
eu queria me dedicar exatamente a esse ponto, a esse 5% que é recolhido para o INSS. Tá? Então, presta atenção nisso, porque a gente tem muitas dúvidas aí que aparecem a partir do momento que a gente fala sobre essa questão previdenciária aí do INSS, tá bom? Então vamos lá. Primeiro slide aqui, ó. O que você tem nesses 5%? Então, só relembrando, você recolhe aí R$ 56,00 se você for só comércio, R$ 60,00 se você for apenas serviço e R$ 61,00 se você for comércio e serviço. Dentro desse valor, 5% equivale a 5% do salário mínimo, ele é um valor para a cobertura do INSS. Qual cobertura que você pagando só essa taxinha, só os 56 ou 60, vamos colocar de entre 56 e 61 reais. Qual a cobertura que você tem? Então vamos lá, que é esse slide aqui, ó, essa tela. Você tem a cobertura de auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade ou invalidez e para o familiar do MEI, pensão por morte ou auxílio reclusão. Então, vou dar um destaque aqui. Então, quais são esses benefícios do MEI? Auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade ou invalidez e para a família do microempreendedor individual, pensão por morte ou auxílio reclusão, tá bom? Então, são esses os benefícios que as pessoas têm, tá? Então, primeira coisa, você é informal, você formaliza direto no site do portal do empreendedor, deu até uma mudada agora no layout, mas ele continua com as mesmas funcionalidades. E eu chamo até a atenção, quando você procura cadastro no microempreendedor individual no Google, ou alguma ferramenta de pesquisa, muito cuidado, porque o primeiro anúncio é um site que o nome parece muito com o site do governo, mas é um site patrocinado, ou seja, está escrito assim, anúncio no cantinho dele. Ou seja, é um site que presta serviço para abertura de e-mail. Você não precisa acessar esse site, você pode ir no site diretamente, no portal do empreendedor e fazer o seu cadastro totalmente gratuito, não tem que pagar nada para fazer o cadastro. E você, tendo todos os documentos em mãos, fazendo esse cadastro, você vai sair, já termina lá com o CNPJ na mão. É muito interessante e já encaminha você também para a Secretaria do seu estado. Em alguns estados já gera automaticamente uma autorização prévia com uma inscrição estadual. É muito, muito legal mesmo, tá? Isso é uma das coisas, das provas que tem algumas coisas no Brasil que funcionam e funcionam bem. Esse cadastro ele funciona muito bem, tá? Pelo menos as experiências que eu tive foram bem tranquilas, tá bom? Se vocês acharem que é interessante, deixa um comentário aqui que a gente pode simular aqui uma abertura de um MEI para vocês entenderem exatamente como é. Não é o objeto desse vídeo. O objeto desse vídeo é focar em cima do benefício de aposentadoria do microempreendedor individual, tá? Então, só lembrando aqui, esses são os benefícios que tem: salário doença, salário maternidade, no caso das mulheres, pelo afastamento lá, de acordo com as regras do INSS, aposentadoria por idade, por invalidez, eu vou explicar as duas, e para a família do MEI, pensão por morte ou auxílio reclusão. Auxílio reclusão, que ele tem algumas polêmicas aí, algumas notícias tendenciosas, mas o auxílio reclusão são para aquelas pessoas não que estão simplesmente presas, mas que estão presas, mas recolhiam para o INSS. A pessoa pode ter cometido um delito lá, não vamos entrar no mérito, mas se ela recolhia pelo INSS, ela tem o direito, a família dela tem o direito ao auxílio reclusão, tá bom? Então, o MEI também dá esse benefício, beleza? Repassando aqui os valores, né? R$ 56,00 para comércio, R$ 60,00 apenas para prestador de serviço, comércio, vendedores ali, vendedor de pipoca, vendedor de frango, vendedor de água mineral, essas pessoas que têm um comércio como principal atividade. O prestador de serviço, o pedreiro, o artesão, o carpinteiro, essas pessoas que prestam serviço para alguém, e R$ 61,00 se a sua atividade é mista, é um pouco de serviço e tem venda de produtos também. Tem aquelas pessoas que fazem manutenção de máquinas de lavar, por exemplo, eles fazem a manutenção e já entregam a peça, então eles se enquadrariam no terceiro grupo, tá bom? Qual que é o limite anual de faturamento? O limite anual de faturamento é R$ 81.000, ou seja,
Se você fatura em torno de 6.700 por mês, você pode se enquadrar no mês e você pode ter um empregado também registrado. E o registro é bem simples, é bem interessante, com condições importantes. Eu sugiro que se você vai começar a empreender, você comece pelo MEI, porque o MEI é uma forma simples de você abrir, você tem um faturamento importante para quem está começando, você não precisa, você tem um recolhimento simplificado, uma cobertura do INSS, que eu vou explicar agora, e também pode contratar um funcionário de uma forma mais simplificada. Então, se você vai começar, eu sugiro que você comece pelo MEI. E aí, Deus te abençoando aí, que você vai crescendo, vai ficando mais robusto, todo mundo, é isso que a gente quer, a ideia é essa, você se formalizando, você tenha fôlego para crescer, e aí você vai migrando aí para as demais formas de empresa que existem aí, que não é objeto desse vídeo hoje, tá bom? Mas sugiro, for começar, comece como MEI e você tem até 81 mil reais por ano de faturamento, que você pode ser enquadrado nisso com todos esses benefícios, tá? Então vamos lá, vamos abrir agora a questão. Então lembrando, naquele recolhimento daqueles valores entre 56 e 61, você tem um percentual que você paga para o INSS, tem as coberturas que eu falei, que é a aposentadoria por idade, por invalidez, as pensões para os dependentes, então você tem essa cobertura, tá? Você já está pagando o seguro. Nós que estamos aqui nesse canal, algumas lives, você já entendeu que o INSS é um seguro de renda, ou seja, você paga um seguro para ter uma renda em um desses casos, tá? Então você está pagando também no MEI esse pedacinho que é um seguro. E o que essa pólice de seguro ela cobre para você? Pólice de seguro cobertura do governo, tá bom? É esse item aqui, ó. Olha só, você tem aposentadoria por idade. Vamos lá, vamos destacar aqui, ó. Aposentadoria por idade. Então você tem para a mulher 60 anos, essa idade está aumentando gradualmente, vai chegar aos 62 anos, ou seja, se você é MEI, você pode se aposentar por idade. A mulher, 60 e aumentando até os 62 anos com essa reforma da Previdência, e o homem, 65 anos, tá? E a aposentadoria por invalidez, tá bom? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Para você ter esse... Olha só, tem muita gente que me pergunta, poxa, eu tenho 60 anos e cadastrei no MEI agora, eu posso me aposentar aos 65? Não, você tem que ter no mínimo 180 meses de contribuição, ou seja, você tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Então, é importante, não é o fato de você estar no MEI e estar contribuindo lá com os 5% do salário mínimo naquela alíquota fechada, que você tem direito automaticamente quando completa a idade. Não, presta atenção. Você tem que ter no mínimo 180 meses de contribuição. Ou 15 anos de contribuição. Ah, Sérgio, e se eu contribuir em outro emprego, por exemplo, tem gente que ficou desempregado, mas contribuiu durante muito tempo. Esse tempo que você contribuiu, conta? Conta. Conta sim. O que não pode é você abrir um MEI e querer se aposentar. Isso não funciona. Até porque, imagina, seria complicado as pessoas, todo mundo iria abrir MEI, pagar 1 ano, 2 anos só para se aposentar. Então isso inviabilizaria o sistema. Então você tem que ter no mínimo 180 contribuições ou 15 anos de contribuição. Tá? Então, você tem o primeiro requisito, tem 15 anos de contribuição, já tem 65 anos de idade homem e 60 anos de mulher e vai chegar aos 62 para a mulher, você pode se aposentar com esses 2 requisitos, tá? Invalidez. Se aquela invalidez foi no trabalho, você imagina um marceneiro. O marceneiro está lá fazendo uma mesa, por exemplo. Está fazendo a mesa, cortando lá as madeiras e tal, e em algum momento ele vai passar o dedo lá e ele corta um dedo na serra. E esse dedo que ele perdeu inviabiliza o trabalho dele. Se ele estiver pagando o MEI em dia, e essa invalidez, mediante laudo, for constatado que incapacita ele para aquela atividade, ele se aposenta por invalidez, tá? Sem carência. Se por acaso esse mesmo marceneiro, tá tudo bem com ele está atravessando a rua e é atropelado,
ou sofre um acidente e não foi decorrente do trabalho que ele fez, Sérgio, como é que eles não descobrem isso? Descobrem mediante a laudo. Tem um médico que dá o laudo para aposentadoria por invalidez, tá? É só mediante laudo, de um médico oficial do INSS. A gente teve até um problema complicado agora nos últimos meses, dos médicos os médicos auditores do INSS, no retorno agora da pandemia, né, eles questionaram a questão da volta ao trabalho, porque eles têm um contato muito perto com as pessoas e tinham uma demanda muito grande, um problema aí que a gente vê que acha que, eu particularmente acho que não tem gente certa ou tem errada, é um efeito colateral aí da pandemia, né? Mas a gente vê que são pessoas que têm um problema, que têm um contato muito grande, eles que atestam ou não a invalidez, tá? Então, esse mesmo marceneiro que cortou o dedo lá outra vez, só que agora ele está tudo bem. Ele vai lá e se acidenta na rua, não estava trabalhando. Ele pode pedir o auxílio invalidez ou a aposentadoria por invalidez? Pode, mas ele tem que ter contribuído no mínimo 12 meses, tá bom? Então ele tem que ter contribuído no mínimo 12 meses para poder pedir a aposentadoria por invalidez. Então, quais são os dois principais benefícios que são cobertos naquela taxinha que você paga junto da sua alíquota? Primeiro, aposentadoria por idade, 65 anos homens, 60 anos mulheres, vamos colocar 62, que a partir do ano que vem já é 62, se você ver esse vídeo em 2022, essa idade já vai estar já vai dar em 62 anos, tá? Então, tendo essa questão, primeiro requisito, idade. Cumpriu a idade, segundo requisito, tem 180 meses de contribuição ou 15 anos de contribuição? Sim, pode se aposentar, tá bom? Então, esses são os dois benefícios que você tem. Então, vamos lá. Uma questão muito importante aqui. O pagamento do MEI não... tem uma coisa aqui importante que eu deixei de falar, tá? Eu deixei de falar. Se você tiver outra profissão e estiver recolhendo o INSS por lá, continue. Por quê? O recolhimento do INSS é baseado em cima do total de contribuições que você faz no mês. Se você tem um emprego lá que ganha 3 mil, você está recolhendo INSS. Imagina uma pessoa que tem um microempreendedor, um MEI, e tem um emprego ganhando aí 2 mil reais por mês. O emprego que ele ganha 2 mil reais por mês, ele está contribuindo sobre a faixa lá de 2 mil reais por mês. Tá? O salário de contribuição dele é 2 mil. Se ele está contribuindo pelo MEI, aqui ele está contando tempo. Ele tem que continuar recolhendo nos dois. Tá? Você não pode parar de recolher no MEI. Tá bom? Então, e está contando tempo de contribuição também. Tá bom? E ao registrar-se como MEI, o aposentado por invalidez, olha, presta atenção nisso. Quando você se registra no MEI e é aposentado por invalidez, você automaticamente perde o benefício de invalidez. Porque você está dizendo para o INSS que você está trabalhando. Ou seja, a aposentadoria por invalidez, ela é paga para quem não pode trabalhar. Se você se registrar no MEI, toma muito cuidado, você vai perder o benefício da aposentadoria por invalidez. Você vai ter as coberturas do MEI, mas aquela cobertura anterior você vai perder. Tá? Então, a Previdência Social entende que você está recuperado. Então, é importante você ter isso em mente. Está apto para o trabalho. Então, cuidado. Tá? Presta muita atenção nisso, porque tem muita gente que pergunta: poxa, eu registrei o MEI e perdi o benefício. Não é isso. É porque você está dizendo para o INSS que você está apto para o trabalho. Então, toma muito cuidado com isso, gente. E aí, vamos entrar na questão que eu queria passar para vocês. Essa questão aqui, ó. O MEI não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria simplesmente por tempo de contribuição, ela acabou. Hoje você tem aquela regra, que é a regra dos pontos, que mescla tempo de contribuição com idade, ou seja, você tem que ter uma idade mínima para se aposentar. E aí, a partir da sua idade mínima, vai sendo calculado o tempo de contribuição que você teve. E o simples pagar da taxa mensal do MEI não conta como tempo de contribuição. Ele te ampara para com o INSS com os benefícios que eu te falei.
mas não te ampara, não faz a contagem por tempo de contribuição. Para que você tenha isso, esse benefício de tempo de contribuição, você precisa fazer um recolhimento complementar se você quiser um salário mínimo, pensa só, naquela taxa mensal que você paga por mês, é muito complicado, mas se você prestar atenção, você vai entender. Naquela taxinha que você paga por mês, você paga 5% de INSS para o INSS sobre o salário mínimo, tá? Não conta como tempo de contribuição, ele só te dá a cobertura. Ou seja, se você tiver lá 150 contribuições e abrir um MEI e começar a pagar o mês só a taxa, as 150 contribuições vão ficar paradas. Para que você possa contar as 180 contribuições, você vai ter que fazer esse recolhimento complementar de 15% sobre o salário mínimo. Tá? Então, o total de recolhimento sobre o salário mínimo para que você possa contar tempo de contribuição é os 5% que você paga na taxa fechada, mais 15% sobre o salário mínimo que você vai pagar de forma complementar. Código 1910 da GPS. Você vai ter que emitir uma GPS, código 1910 e fazer um recolhimento complementar. Entenderam? É muito importante que você saiba disso, porque só assim que você vai estar contando tempo de contribuições. Eu já vi pessoas que abrem um MEI para contar tempo de INSS porque acha que pagando aquela taxa está coberto. Não. Para você fazer essa complementação de tempo, você tem que pagar no mínimo 20% do salário mínimo. Para se aposentar com, e aí eu vou falar o valor, para se aposentar com um salário mínimo. Tudo que eu falei aqui é para você se aposentar com um salário mínimo que agora, em 2021, se você está vendo esse vídeo em 2021, é R$ 1.100. Tá? Então, 5% lá que você, recapitulando, 5% que você recolhe lá naquela taxinha mensal, vezes o salário mínimo, te dá a cobertura da aposentadoria por idade, com a condição de ter 15 anos de contribuição, 15 anos não, 180 contribuições, tá? 180 contribuições. Te dá a cobertura da aposentadoria por invalidez, os pecúlios por morte, deixa a pensão para sua família, no valor de um salário mínimo. Um salário mínimo. Tá? Então, é essa a estrutura previdenciária do microempreendedor individual. Gente, presta muita atenção nisso, porque você sabendo como funciona, você pode se programar. Tá? Então, recapitulando para que fique bem gravado para vocês. Tá? Primeira questão. Qual a cobertura? Que é só pagando aquela taxinha. Qual a cobertura que ela te dá? Auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade por invalidez, nas regras que eu falei. E para a família do MEI, pensão por morte e auxílio reclusão. Então, você está pagando o MEI em dia, você tem essa cobertura. Lembra do seguro? Você está pagando o seguro para isso aqui. Tá? Isso aqui. Tá bom? A segunda questão, os valores. Esses são os valores. Serviço, para comércio, para serviço R$60 e comércio e serviço R$61. Tá bom? Então, presta muita atenção nisso. Que nós já vimos aqui também. A idade é 62 anos para a mulher, a partir do ano que vem, 65 para o homem, a idade mínima, desde que tenha 180 contribuições, 180 meses de contribuição ou 15 anos. Tá? E para a questão da invalidez, você tem que, se não for relacionado com o trabalho, você tem que ter no mínimo 12 meses de recolhimento. Se for no trabalho, automaticamente você já está coberto. Mas se for fora do trabalho e ficou inválido, você tem que ter contribuído pelo menos 12 meses. Paga um ano de MEI. Tá? Lembrando, importantíssimo, o MEI não te dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Atenção! Não te dá benefício por tempo de contribuição, tá? Muito menos aquela certidão por tempo de contribuição que as pessoas precisam apresentar na hora da aposentadoria para averbar tempo. Não dá, tá? Então tome muito cuidado. Então, para que você possa ter
essa complementação, você precisa fazer um recolhimento complementar de 15% do salário mínimo. Para você ter o benefício completo, tem que ter o pagamento sobre 20% do salário mínimo para ter direito a um salário mínimo. Tá? Um salário mínimo de benefício. Tudo isso que está fazendo aqui, essa confusão toda, é para ter R$ 1.100. Tá? Que é o valor do salário mínimo. Vou até colocar aqui, ó, R$ 1.100. Tudo aquilo é para isso aqui. Tá? Mas, gente, esse canal aqui não é um canal só para você saber. É um canal para você ser previdente. Ou seja, você tem que se programar para saber se isso é suficiente para você. O que a gente consegue comprar com salário mínimo hoje? E para você que é microempreendedor individual e está até aqui nesse momento, eu quero só te mostrar mais uma tela, que ela é muito importante que você saiba, tá? É essa aqui, ó. Eu vou abrir para você. Você imagina um MEI quase no limite ali do faturamento anual. Ou seja, ele está faturando em torno de 80 mil por ano, que dá algo em torno de R$ 6.500, R$ 6.600 por mês. Vamos imaginar que esse cara esse MEI, ou essa MEI, nós temos muitas mulheres microempreendedoras individuais, muitas mulheres mesmo. Ela tem aí um lucro de 50%. Ou seja, ela tem, desses 6.500, mais ou menos 3.000 e alguma coisa, ela é o custo dela, tá? Aluguel, funcionário, eventualmente ela tenha, X. Foi a conta que eu fiz. Imagina, ela tem R$ 80 mil de faturamento e um lucro de 50% por mês. Olha que interessante. Nessas condições, ela teria um lucro, vamos colocar assim, de R$ 3.300 por mês. Ou seja, a renda dela mensal era R$ 3.375. Tá? Agora, presta atenção nessa conta. Se por um acaso essa pessoa não fizer nada, pagar só a taxinha do INSS e tocar a vida, se ela fosse se aposentar agora, imagina que é uma pessoa que já tenha contribuições, ela já tem um total de 180 contribuições, ela quer se aposentar. Se ela pedir aposentadoria agora, ela vai ter simplesmente R$ 1.100. Se ela pedir, cumprindo todas as regras, 65 anos para homens, 62 para mulheres a partir do ano que vem, ter 180 contribuições. Se ela ganhar 3.300 e falar assim, eu vou parar de trabalhar, ela, de um dia para a noite, ela vai ser atendida no benefício dela, e de um dia para outro ela vai sair de R$ 3.300 para R$ 1.100. E aí é a grande questão do nosso canal. É perguntar se é isso que você quer. Porque muitas pessoas confiam no INSS de forma cega. Olha, vocês não têm ideia do tanto de mensagens que eu tenho recebido de pessoas que, não, mas eu já pago o INSS. Você paga para isso aqui. O INSS é um seguro social de amparo ao trabalhador. Ele não é algo para te sustentar para o resto da vida. Olha esse vermelho aqui, ó, que eu exemplifiquei, é o valor que você perde se você for parar de trabalhar. Claro, não vai dar para parar de trabalhar. Você vai diminuir para 2/3 da sua renda de um dia para a noite. Ou seja, não vai dar para parar de trabalhar. Se você quiser tentar manter o seu padrão de vida, ou seja, eu quero trabalhar e quando eu aposentar eu quero parar, você vai ter que fazer um recolhimento complementar do INSS na proporção do valor do que você quer se aposentar. Ou seja, tem que ver lá aquela tabelinha de salário de contribuição e pagar 20% sobre aquele valor, para que você possa ter a expectativa de se aposentar com esse valor. Pessoal, é muito importante que a gente saiba essas regras, tá? O vídeo de hoje ele é exatamente para te explicar isso, para te mostrar que não dá para confiar no INSS, não dá para ficar refém do INSS, não dá para ficar achando. E olha, quando eu falo isso, muitas pessoas até falam, Sérgio, mas não é possível que as pessoas pensam assim ainda. É possível sim.
As pessoas ancoram na cabeça que o INSS vai sustentá-las. E o INSS, como a gente viu aqui, ó, ele não tem condições de sustentar você, se você não fizer nada. O que você pode fazer? Fazer um recolhimento complementar. Eu sugiro fortemente que você procure um contador para te ajudar nesse cálculo, tá? Na sua cidade. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui no bate-papo que a gente vai tentar responder. São muitas perguntas que estão chegando. Muitas vezes eu não consigo responder todas, eu consigo responder as principais, mas eu até peço desculpa a algumas pessoas que a gente demora a responder, porque são muitas perguntas mesmo. Só em uma postagem nossa nós tivemos mais de 90 perguntas. Então é um assunto que chama muita atenção. Então, você que é microempreendedor individual e está acompanhando esse vídeo, o nosso objetivo é que você tenha atitudes previdentes, ou seja, dentro do teu faturamento mensal, você tem que escolher uma parte para previdência. A do INSS, ela vai te dar uma cobertura? Sim, mas você tem que abrir as opções. Uma previdência privada, um investimento em algum imóvel, um investimento mais rebuscado aí na bolsa de valores ou um fundo de investimento. Olha, o método você vai ter que escolher de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com aquilo que você acredita para o futuro. Mas o que não pode acontecer é você deixar isso na mão do INSS. Se você deixar isso na mão do INSS, meu amigo, é um problema sério. Seríssimo. O que eu estou falando, o que eu estou pedindo aqui é para que todos vocês que são microempreendedores individuais e que querem ter uma estrutura e uma arquitetura previdenciária robusta, eu sugiro que vocês vejam os vídeos no nosso canal, que a gente tem falado de muitas questões, principalmente a questão de hábito, questão de poupar antes de gastar. É uma questão muito forte na nossa cultura brasileira, ou muito fraca na nossa cultura brasileira. O que é forte é gastar antes de poupar. Então, preste muita atenção nisso. Você não tem ideia de pessoas que hoje estão às portas da aposentadoria e não vão poder se aposentar. A gente ia até mostrar alguns comentários hoje, mas a gente não conseguiu editar, porque eu quero preservar o nome das pessoas. Mas é muito importante que você, microempreendedor individual, que ficou até aqui, cara, presta atenção. Moça, rapaz, que está começando a empreender, o pessoal aí do digital, que está empreendendo no digital. Às vezes os caras conseguem fazer um movimento importante, ganhar muito dinheiro, não deslumbra. Nós temos vários YouTubers ganhando bastante dinheiro, muito legal, as pessoas que estão encontrando caminhos para ganhar dinheiro aí no online, né? Mas, olha, as vacas gordas, elas vão embora. E as vacas magras, um dia elas vêm. Então, é muito importante que você, no momento das vacas gordas, você poupe. Você tenha hábitos previdentes. Você pense no futuro. E você que é microempreendedor individual, pense no seu futuro. Pensa que não confie só nesse salário mínimo. Você quer viver de salário mínimo? Você já está empreendendo porque eu sei que você está querendo uma coisa a mais na sua vida. Então, busque as formas. Busque como se preparar para isso. E se você quiser entender melhor sobre isso, nós estamos com o carrinho aberto no curso GPS da Previdência, que é para você também, microempreendedor individual, que quer estruturar sua arquitetura previdenciária, quer se organizar financeiramente hoje, mudar seus hábitos hoje, para no futuro ter um futuro mais tranquilo e não depender só do INSS. E nesse curso a gente está dando um módulo inteiro de educação financeira e previdenciária, onde a gente vai abrir várias ferramentas e formas de você se preparar para se organizar financeiramente. Eu vou abrir nós temos um módulo de líder de si mesmo, onde você vai entender esse comportamento financeiro, porque lidar com dinheiro é lidar com emoções, é segurar o ímpeto, é ter paciência para plantar e colher na hora certa. Dinheiro tem muito, basicamente são emoções. Nós vamos ter nós temos um bônus de graça para as pessoas que entrarem, um curso de investimento do zero à primeira aplicação. Não vou ensinar investimentos para você, o que é renda fixa, o que é variável. A pessoa que vai ajudar a gente, ela vai ensinar você a sair do zero a fazer sua primeira aplicação, fazendo todos aqueles cadastros no banco, na corretora. É muito legal, muito interessante, é bem prático. Além de uma comunidade no Facebook fechada para você tirar suas dúvidas, onde eu vou poder te ajudar. Mentorias de 15 dias comigo. E essas mentorias elas vão te guiar em cima do método que eu criei chamado GPS da Previdência, onde eu vou te dar desafios semanais para que você possa mudar
substituir seus hábitos agora, porque hábito é difícil mudar, mas substituir por bons hábitos financeiros para que você possa escolher a idade que você vai se aposentar. Nesse GPS é uma planilha onde semanalmente a gente vai dar desafios, metas, você vai tirar dúvidas na comunidade e de 15 em 15 dias eu vou estar no Zoom, em grupo, com todas as pessoas que estão fazendo aquela atividade, tirando as dúvidas e te ajudando a ter um futuro mais tranquilo. Era isso que eu queria, era isso que eu queria te trazer para hoje. Então, você quer meio cuidado com as ciladas que a legislação pode trazer para você. E se você tiver alguma dúvida, olha os nossos vídeos, nós temos já várias aulas para trás que você pode aproveitar. E, principalmente, que você possa decidir assumir o controle do seu futuro, da sua vida financeira, da sua vida previdenciária, tá bom? Era isso o recado de hoje. Eu quero muito agradecer. Amanhã a gente vai estar aqui com mais um tema muito importante. É o tema para aquelas pessoas que têm renda, eu falo que é renda incerta. Então, as pessoas que têm, que são cargos comissionados, pessoas que têm trabalho temporário, como que elas têm que lidar com esse momento aí de que as coisas parecem que estão dando certo. Mas se você puder usar isso positivamente para o seu lado, olha, o seu futuro vai ser muito melhor. Então amanhã a gente vai estar com mais um tema relevante e eu queria muito agradecer você que ficou aqui até aqui, você que está no Facebook, você que está no YouTube, agradecer a sua presença e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, ensinando mais uma matéria, mais um assunto importante aí para o seu futuro, tá bom? Grande abraço e até mais!